Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os elementos do paisagismo externo. Vamos lá? O que é um elemento em um projeto paisagístico? Então, um elemento são todos aqueles componentes que a gente pode perceber com os nossos 5 sentidos. E também alguns componentes que são necessários para compor o projeto em si, mas que a gente não percebe de forma imediata, né? Como é o caso do substrato, do solo, em que essas plantas vão ser inseridas. Então, a gente pensa em elemento, a gente pensa na vegetação, nas construções, nos aromas, nas texturas das plantas, a forma de iluminação, seja ela natural ou artificial, a presença ou a ausência de uma fonte de água e de água também, né, como um recurso necessário para manter esse local, esse projeto. O solo, o piso, né, o tipo de piso, qual textura, o relevo desse local, entre outros, né? Eu acho que é impossível citar todos os elementos aqui, mas só para você ter uma noção básica, né, de quais são esses elementos. E isso é muito importante porque, de acordo com o local do globo terrestre, de acordo com a população em si, né, da cultura do local, a gente tem um tipo de projeto paisagístico muito diferente, né, de um local para o outro. Por exemplo, na Itália, eu vou mostrar aqui no slide, que fica mais claro. Aqui, nessa primeira imagem, nós temos um jardim italiano, né, típico. Então, na Itália, é muito comum o uso de fontes de água, o uso da topografia, né, a gente vê aqui a diferença de nível, porque o relevo da Itália é assim, né, o projeto surgiu nesse contexto. Você vê muitos monumentos, aqui não dá para ver, mas geralmente tem um espaço para sentar, para repouso ao longo do jardim. Por quê? Porque a Itália ela tinha uma função, né, no projeto diferente da França, que eu já vou comentar um pouquinho mais. O jardim italiano ele era projetado justamente para pessoa repousar, para contemplar aquele jardim. Eles imaginavam que eles iam ler um livro, ia fazer uma pintura e usar aquele jardim de forma diferente. Já no jardim francês, aqui, né, nessa imagem, a gente vê o quê? Uma área plana, né, sem relevo, característica do local em si. E eles queriam o quê? Um jardim para caminhar, para passeio, né? As pessoas só passavam por ali, né? Era um local de passagem. Ou seja, eles não têm bancos, né? A gente vê claramente que não tem bancos, não tem monumentos, porque era uma característica, né, da cultura daquele povo. E até hoje é assim. Então, eles investiam o quê? Justamente nessa topiaria aqui que nós vemos, né? Em locais de circulação, geralmente tem um lago, mas não um chafariz, algo assim de contemplação, é um lago mais liso, né? Sem fontes de água. Então, isso eu uso assim para ilustrar, né, a importância do elemento não só para finalizar a ideia do jardim, mas como a função, né, que esse jardim teria ou não, de acordo com os elementos que são utilizados. O paisagismo ele visa sempre a harmonia, né, entre a estética e a funcionalidade, o conforto e a segurança nesse espaço. Então, ele quer aumentar o bem-estar, aumentar a qualidade de vida dessa população, da pessoa que circula nesse local, né? Então, é isso que a gente tem que ter em vista para usar os elementos presentes da melhor forma possível. O que eu tinha para dizer nesse vídeo era isso. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a manutenção de áreas paisagísticas. Vamos lá? Para que um projeto de paisagismo mantenha sua função, né, que é justamente fornecer essa beleza, essa qualidade de vida, essa remoção de poluentes até mesmo, né, como a gente já disse, é necessário que exista uma manutenção correta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses tipos de manutenção. Existe um tipo de manutenção que é geral,
comum a todos os jardins e existem algumas manutenções que são específicas, né? De acordo com o projeto que a gente escolhe. Primeiramente, é muito importante a gente escolher plantas nativas e espécies perenes. As plantas nativas, porque elas favorecem a flora e a fauna local, né? Elas são mais benéficas, além de se adaptarem melhor a esse local, então vão exigir menos manutenção e vão favorecer um projeto sustentável, né? Que a gente fala tanto que o projeto ele deve favorecer os recursos, né? O meio ambiente daquele local. E também espécies perenes. As espécies perenes são aquelas que duram mais, né? Que têm uma vida maior ou igual a 2 anos. Então, elas precisam ser repostas com menos frequência, elas precisam de menos manutenção, né? Então, se a gente puder associar uma planta nativa e perene, é o ideal para uma área, né? Em que a gente não deseje tanta manutenção assim. E quais são as manutenções necessárias, né, para um projeto de paisagismo? Então, você vai ter que podar a árvore e arbustos, né? Geralmente, existem árvores que não precisam de poda, a gente pode escolher esse tipo de árvores, mas realmente é comum que seja preciso realizar essa poda. Se tiver um gramado, vai ter que cortar a grama, fazer uma adubação, se necessário, replantar algumas espécies, controlar doenças e pragas, né? E recolher os resíduos que essas plantas geram. Sempre geram, cai folha, né? E entre outras coisas. Sobre o controle de doenças e pragas, é importante ressaltar a escolha de plantas nativas, já que isso torna menos provável, né, que seja necessário esse controle de pragas, já que elas são adaptadas ao local, ao clima, ao solo e tudo mais. Então, a gente tem que cuidar muito do ambiente, né, em que essas plantas estão inseridas. Aqueles elementos que a gente não vê de imediato, né, como o solo, o clima. Isso tudo a gente tem que cuidar justamente para que elas possam se desenvolver da melhor forma. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho no slide 2 tipos, né, de jardim de projeto de paisagismo, na verdade, que requer cuidados diferentes. Aqui a gente tem o Jardim do Vaticano e a gente vê claramente esse uso, né, da topiaria e dos desenhos. Então, obviamente, esse jardim ele precisa de uma manutenção muito maior do que uma área só gramada ou um Central Park, por exemplo, em que as espécies são nativas e crescem por si só. E aqui na outra imagem nós também temos, nesse caso aqui é um campo de golfe, né? Uma área gramada, que é também um projeto de paisagismo que exige muita manutenção. A gente tem que conhecer o tipo de grama para saber a altura do corte, né? Não é qualquer altura que você pode cortar, senão você causa a morte dessa planta. Tem que retirar a palhada, tem que fazer adubação, irrigação. A irrigação nesses projetos são bem específicas e exigem projeto de irrigação bem detalhado. Então, são áreas que exigem muita manutenção. Já um parque, um jardim mais simples, né, com plantas nativas, perenes, exige menos manutenção. E é isso, assim, né? A gente tem que sempre que olhar a adaptação da planta que a gente está inserindo naquele local. Por exemplo, a gente pode escolher a grama mais confortável e mais bela que existe, mas que não se adapta a um local de sombra, por exemplo. E nesse local que a gente vai inserir tem a sombra. Então, não adianta, né? Não adianta escolher apenas pelo quesito beleza ou pela facilidade ali de acesso a algum tipo de planta, de vegetação, e sim em relação ao ambiente como um todo, um coletivo como um todo. Também não adianta escolher uma bela planta que precisa de muita manutenção se a pessoa não consegue fornecer essa manutenção, não tem orçamento, não tem tempo, não deseja ter essa dedicação ao jardim, né? Então, não só estar atento para a necessidade de manutenção, mas sim também
em relação à necessidade das pessoas que estão naquele local e daquele local em que a planta será inserida. O que eu tinha para dizer nesse vídeo era isso. Espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. Olá! Nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução ao conteúdo que será abordado no módulo. Vamos lá? Nesse módulo nós vamos falar do projeto de paisagismo propriamente dito. E como é que a gente faz para fazer um bom projeto de paisagismo? Vai começar justamente aonde? No planejamento, não é? Que é justamente a parte mais importante no projeto de paisagismo. É no planejamento que você vai conversar de forma adequada, né, com o seu cliente e ver quais são as necessidades, quais as soluções que ele precisa para compor esse projeto, o que tem disponível na região, né, o que é viável, o que não é viável, disponível não só em relação à logística, comércio em si, mas também em relação ao clima, ao solo, ao local em que vai ser inserido esse projeto. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada parte, né? O projeto ele é composto de duas partes, basicamente. A parte gráfica, visual, e a parte escrita. Então, cada uma tem a sua importância. Eu vou falar sobre os elementos que cada uma compõe. E, primeiramente, aqui nesse slide, a gente tem uma representação aqui da composição gráfica de um projeto de paisagismo, que é justamente a parte visual. Ela é muito importante, né, já que nem sempre o que a gente fala algo que está na nossa mente, mas nem sempre a pessoa, né, o cliente, quem recebe essa informação, vai visualizar a mesma coisa que a gente visualizou. Então, é muito importante para ter mais clareza e mais precisão, né, nessa comunicação, trazer isso para o papel, né, trazer isso de forma mais objetiva para o cliente. Então, a parte gráfica, ela tem algumas informações que são estritamente necessárias e que não podemos esquecer, que é justamente o título, o nome do proprietário, a orientação geográfica, a representação do norte geográfico, né? Ou seja, como ela está localizada no ambiente, o nome do profissional, a data e a escala utilizada nesse projeto, né, nessa representação. Nós temos também a composição escrita, que é chamada de memorial descritivo, e nele a gente vai ter o quê? O orçamento, os objetivos do projeto, né, o que ele vai solucionar, as características da área, as instruções para a construção, ou seja, como vai ser feito o projeto executivo desse projeto de paisagismo, orientações para o plantio e orientações em relação à manutenção desse projeto também. Ou seja, vem tudo bem especificado e bem esmiuçado justamente para ter sucesso, né, para cumprir corretamente essa finalidade. Então, depois que a gente cria esse projeto, a gente cria esse croquis, né, inicial, em que apresenta para o cliente o que vai compor de forma visual mesmo, né, na representação gráfica, e a gente vai fazer os ajustes, né, vai ver o que é essencial, o que o cliente entendeu, o que ele quer, o que podemos mudar, e vamos apresentar um anteprojeto. O anteprojeto é justamente a concretização, né, dessa forma de criar as soluções, né, tanto físicas quanto estruturais, visuais e tudo mais. Então, uma forma... então, temos aqui, né, que a função do anteprojeto é criar soluções, e uma forma muito comum de realizar esse anteprojeto é pelo uso de maquetes. A gente vê claramente, né, a forma mais prática de visualizar o que está acontecendo, onde vai ocorrer as interferências, é por meio da maquete. E depois de criado o anteprojeto e de ter tudo acertado, né, entre o profissional e o cliente, a gente vai
botar a mão na massa, né? Como eu disse, o memorial descritivo, ele tem essas orientações para manutenção, para o plantio e para a execução do projeto em si. Então, vai pegar esse memorial descritivo e vai começar a implementar esse projeto no local desejado. Então, temos agora a execução, né? O projeto executivo. Então, é isso, né? É o que eu tinha para dizer. O projeto de paisagismo ele é composto de várias fases, que a gente tem que ter em mente que o planejamento é o mais importante. E depois desse planejamento, a gente vai colocando ele no papel, né? De forma gráfica, né, na forma de desenho, para explicar da melhor forma possível para quem vai executar esse projeto e para quem vai... para o cliente, né? Para quem vai comprar esse projeto. E depois disso, a gente vai ter de forma esmiuçada cada forma de execução do projeto, né? Cada etapa, vai executar e vai monitorar ao longo de um tempo como está o andamento desse projeto. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Bons estudos e até logo! Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre a composição gráfica e escrita em projetos paisagísticos. Vamos lá? Então, de forma geral, a gente pode dizer que um projeto de paisagismo ele é composto de duas partes. A parte gráfica e a parte escrita. Então, é muito importante, né? Antes de colocar no papel, propriamente dito, seja de forma gráfica ou escrita, né? A gente ter uma boa conversa com o nosso cliente, né? Com o contratante, ver as necessidades, o que ele deseja, né? Qual solução ele quer, qual dor ele quer sanar naquele ambiente, né? Então, é muito importante a gente ter essa empatia e essa dedicação, né? É uma boa conversa, uma boa atenção, acho que pode mudar todo um projeto, todo um planejamento, direcionar da forma adequada. Não adianta a gente fazer o projeto perfeito, né, de acordo com a nossa cabeça, quando a gente não entendeu o que o cliente realmente quer. Então, a gente tem que ver as características da espécie, do local, né? O desejo daquela pessoa e se ele se adequa ao que a gente tem em mãos naquele momento. Então, a partir disso, vai nascer a composição gráfica, que é esse primeiro slide aqui. A composição gráfica, que é justamente esse projeto que a gente imagina, né? Primeiramente, quando a gente fala de projeto de paisagismo, a gente imagina essa imagem. Essa aqui é a forma antiga de se fazer um projeto, né? Não que não seja feito dessa forma hoje em dia, mas hoje em dia a gente tem softwares e outros elementos para executar. Mas era feito com lápis de cor, né? E todo desenhado à mão, o que é muito belo, mas muito demorado e que exige muito do ser humano. Mas, então, o que a gente tem que ter nessa composição gráfica, né? A gente tem que ter as informações necessárias, né? É o título, o nome do proprietário, a orientação gráfica, né? Onde representação do norte geográfico, né? Onde essa área que a gente vai trabalhar se encontra dentro do globo terrestre, o nome do profissional responsável por esse projeto, a data em que foi feito e qual é a escala desse desenho. A composição gráfica é muito importante porque é justamente o que vai fornecer para o cliente, né, uma representação visual do projeto em si. Então, essa primeira composição gráfica a gente chama de croquis, que representa a ideia, né, a interpretação que o paisagista teve do que foi passado para ele e vai tornar isso fácil de visualizar. Todos os elementos, né, presentes no projeto vai se tornar visível e claramente visível para o cliente. Então, não vai ter aquele ruído de comunicação, né, que a gente tem muitas vezes. Então, ele vai conseguir fazer as alterações necessárias até a gente formar um projeto final, propriamente dito. Então, ele vai visualizar tudo que vai compor na escala adequada e como vai ficar aquele ambiente. E depois vai dizer que se está ok ou se não está ok, qual a alteração que precisa ser feita. Então, depois a gente também tem a composição escrita,
que é conhecido como memorial descritivo, que é justamente a parte que vai dizer tudo que contém naquele projeto. Então, ele vai ter os objetivos do projeto, vai ter de forma escrita a caracterização da área, as instruções para a construção, as orientações para o plantio e de manutenção também, e, por fim, o orçamento. É importante, né, adequar, além de todo o ambiente, adequar ao orçamento necessário para executar esse projeto, né? É uma parte bem difícil de ser feita, existem softwares já para realizar essa parte também, mas depende muito do local e depende muito da disposição do cliente em si. É isso, né? Depois de composta essa parte, tanto gráfica quanto escrita, vai iniciar o projeto em si, como a gente vai ver logo mais, e a execução desse projeto. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essas outras etapas nos próximos vídeos. Nesse vídeo era o que eu tinha para dizer e até o próximo vídeo.